Levítico 17. Salvação falou ao tirado, dizendo: Salvação é a minha tradução para aquela palavra que eles colocam Senhor em maiúsculo, tá? Primeiramente, porque, por exemplo, o nome de Jesus significa Jeová é salvação. Então, se Jeová é salvação, é o nome de Jesus. Então, eu fui no Antigo Testamento e simplesmente mudei onde está Jeová, que é o que está aqui no hebraico, para salvação. E eu comecei a ver que o encaixe era muito interessante. E muitos versículos começaram a fazer muito mais sentido quando eu traduzi o nome de Jeová, tá? Para a salvação. Esse nome Jeová também em outras traduções, por exemplo, dos Testemunhos de Jeová, eles colocam Jeová. Tá? E tirado é a tradução do nome Moisés, porque ele foi tirado da água. Então a moça nomeou ele tirado. Então, assim, se ele foi tirado da água e aquilo foi como ele foi salvo, você pega versículos como esse aqui, por exemplo, onde salvação falou ao tirado dizendo, lá quando ele era novo, né, tinha 3 meses de idade, ele foi tirado da água, ele foi salvo, então a salvação dele foi a salvação. Então é legal como essa sutileza de traduzir os nomes, ela se encaixa de uma forma muito ilustrativa e incrementa a mensagem. 2. Fale ao grande montanha. Grande montanha é Arão, o irmão mais velho de Tirado. Fale ao grande montanha e aos filhos dele, e a todos os filhos do persistiu com o grande pastor, que é a tradução do nome Israel. E diga a eles, esta é a fala que salvação determinou, dizendo. Esse determinou é ordenou, tá? Nas traduções tradicionais vocês vão ter a palavra ordenou, mas o encaixe dela como determinou é sutil a diferença, mas ela está lá e o encaixe fica melhor. Eu comecei a ver que, dependendo do contexto, ordenou estava meio pesado. E aí eu fui processando e tendo esse debate com a inteligência artificial sobre os lugares onde ela está sendo usada e tudo mais. E eu cheguei que uma forma mais específica é determinou do que ordenou. 3. Todo e qualquer homem. Esse todo e qualquer homem, na tradução, na tradução não. No texto original vai estar a palavra homem 2 vezes repetida. O que dá-se a entender é que seria no sentido de qualquer homem, mas é no sentido de dar ênfase, né? Então eu acabei colocando todo e qualquer homem, que é para dar esse aspecto de intensidade. Então, todo e qualquer homem da casa do persistiu com o grande pastor, que degolar bovino, ou cordeiro, ou cabra, no acampamento, ou que degolar fora do acampamento. Estava confirmando se de fato é acampamento, porque às vezes acaba sendo com cidade o que é acampamento. Então, tá, degolar. Por que que é importante nós usarmos degolar? Aqui, nas outras traduções, você vai ter imolar, em algumas você vai ter simplesmente matar ou sacrificar. Por que que é importante degolar? Porque vamos lembrar aqui que o Cristo, ele é o grande bovino, ele é o animal, quando ele fala que ele é o Aleph e o Tav, o alfa e o ômega, né? Aquele alfa, o símbolo do hebraico para a palavra alfa, lá atrás, dentre os pictogramas de Moisés, é um boi. Então, quando ele fala que ele é o Aleph e o Tav sendo o símbolo lá atrás, uma cruz, ele está falando que ele é o boi na cruz. Tá? Então, o cordeiro, então, o Cristo é o bovino, o boi, ele também é o cordeiro, porque João fala, né? Quem é o. Eis o cordeiro de Deus que tira o erro, o pecado do mundo. Então, por que que é importante ser específico com a palavra degolar? Quando você degola alguma coisa,
é aquele processo que acontece no pescoço, que o resto do corpo é cortado o acesso da cabeça e morre. E por que que isso é interessante? Porque ao considerar que o Cristo é o cabeça, aquele processo é o processo de separação, né? Quando o Cristo é tirado da terra, quando ele morre, é como se ele fosse separado do restante do corpo. E nós, os que buscam, sendo o corpo, estamos constantemente buscando acesso de novo ao cabeça, que é o Cristo. Tá? Então, a palavra degolar ela é literal aqui e ela é bem específica e ela se encaixa de uma forma muito interessante no texto. Então, a melhor palavra para isso aqui, literalmente e fielmente, é degolar. E não porque eu estou inventando isso, mas porque os pictogramas dá-se a entender que é de fato a palavra degolar. E isso que eu falo explica um outro motivo do qual é a palavra degolar. Então vamos lá, né? 3. Todo e qualquer homem da casa do persistiu com o grande pastor, que degolar bovino, ou cordeiro, ou cabra no acampamento, ou que degolar fora do acampamento, e não trouxer a abertura da tenda do momento, para aproximar uma aproximação à salvação, a face da moradia de salvação, lembrando, o nosso propósito hoje é fazer nosso corpo uma moradia para a salvação, para que ele viva no nosso coração no dia a dia, nas coisas do dia a dia. Tá? Mas a grande moradia de salvação foi Jesus. Até porque Jesus significa salvação. Literalmente significa Jeová é salvação. Mas se Jeová é salvação e eu traduzo Jeová como salvação, não tem por que eu chamar de salvação é salvação. Então Jesus eu chamo apenas de salvação. Então, a grande moradia de salvação foi Jesus, porque foi onde o maior lugar onde o salvação morou e também porque é o nome dele. Então vamos lá. E esse aproximar uma aproximação, nas traduções tradicionais, vocês teriam oferecer oferta. Mas tem outra palavra que é usada para oferta que é mais que tem um encaixe melhor como oferta. São três palavras que são usadas nesse sentido, que elas são sutilmente diferentes uma da outra. Uma é uma aproximação, a outra é presente e a outra é oferta. Oferta, o que dá-se a entender que é algo que alguém que está a um nível abaixo vem para oferecer a alguém que está em um status acima. Essa é a preciosidade disso. E é isso que, de fato, é uma oferta. Então, com o lugar de oferta, isso tudo. O que dá-se a entender que aproximação é que seria um gesto de aproximação. Então, ao mesmo tempo que é, nesse sentido, algo que você dá, é como se fosse uma tentativa a aproximar-se ao salvação, à salvação. Essa é a palavra aproximação, é aquela que no Novo Testamento o Cristo descreve como aqueles que falam que não vão ajudar, se não me engano, que não vão ajudar os pais porque é corban, né, aquele corban porque é oferta, ele está falando de forma literal dessa palavra aqui. Tá? A face da moradia de salvação. Sangue vai ser considerado a esse homem. Ele derramou sangue e esse homem vai ser decepado do meio do povo dele. Por que decepado? Eu estava traduzindo essa palavra como cortado. Mas eu comecei a ver que tinha uma outra palavra que tinha um encaixe melhor como cortado. E que essa é um sentido bem mais violento do que a outra, diante dos pictogramas. E também diante de como ela é usada. É no sentido de decepado mesmo. Eu sei que não é uma palavra comum, mas é a única palavra que demonstra a intensidade e de que de fato é um corte. Então eu usei decepado. É uma palavra que, quando eu era mais jovem, ela era mais usada, tá? E caiu em desuso com o decorrer dos anos da minha vida. Eu vi que ela parou de ser usada. Então, talvez numa tradução de 2040, 2050 ou mais adiante, essa palavra ela tenha que ser refinada para que as pessoas continuem sabendo o que de fato é.
E também é interessante, né? Porque quando você começa a aproximar-se de salvação, você naturalmente começa a se afastar das pessoas que você antes considerava como seu povo, talvez más influências, ou até mesmo certos membros de família, de uma forma natural, você simplesmente se distancia. Então, eu acho interessante como tem esse duplo sentido também. Conforme você se aproxima, você prioriza o salvação, você meio que dá uma afastada no restante da galera de forma natural. Não que, vou cortar todo mundo da minha vida, também não. Mas você naturalmente, por conta de simplesmente perceber que, que aquele não é mais o seu grupo de uma forma autêntica, você simplesmente acaba deixando de lado de uma forma natural. 5. Para que os filhos do persistiu com o grande pastor tragam as ofertas de carne deles, que eles ofertam em carne sobre a face do campo, e tragam essas à salvação, à abertura da tenda do momento, ao operador de purificação. O operador de purificação é a minha tradução para sacerdote. É uma mistura entre o que o grego nos revela sobre essa função e o que o hebraico nos revela sobre essa função. Então, no texto, isso aqui é uma palavra só. Mas como eu não percebi uma forma no português de deixar isso explicativa, de deixar isso reduzida, eu deixei ela explicativa, assim como nós chamamos a palavra pet do inglês para animal de estimação no português. E ofertem em carne essas como ofertas de carne de completudes à salvação. Completude é a verdadeira tradução da palavra paz. Porque a palavra paz, ela simplesmente transmite ausência de conflito. Completude não é apenas ausência de conflito, é você se sentir preenchido. Quem tem o hábito de fazer aquelas orações que chega a ponto de chorar, essa pessoa tem uma noção do que é isso. Então, se você conhece uma pessoa que às vezes começa a orar e começa a chorar, ou você já viu isso de alguma forma no, em algum lugar, um vídeo, louvor, alguma coisa assim, aquele sentimento é aquela completude. E às vezes até mais, porque é como se a pessoa transbordasse a completude dela e aquilo sai em lágrimas. 6. E o operador de purificação vai jogar o sangue sobre o lugar de ofertas de salvação, na abertura da tenda do momento, e vai fazer a gordura crua virar fumaça para cheiro de alívio à salvação. Tá? O operador de purificação. Lembrando que o Cristo falou, né? Beba do meu sangue. Então você vai jogar do sangue dele sobre o lugar de ofertas, que é o coração. Tá? Lugar de ofertas, nas traduções tradicionais, está como altar, mas não tem um encaixe bom como altar por conta do que essa palavra passou a ser no nosso, no nosso conceito como civilização, que nós começamos a chamar de altar de coisas, e perdeu-se o propósito da função daquilo. Tá? Então, o lugar de ofertas que você oferta isso tudo é o coração. É no coração que você faz as orações e tudo. Então, o sangue, né, que o Cristo fala que o sangue do Cristo é derramado, né, sobre o lugar de ofertas de salvação, que é a tradução da palavra Jesus também. Na abertura, lembrando que o Cristo fala que ele é a porta, e aquele conceito de quando ele fala eu sou a porta, é no sentido de ele é a abertura, né, ele é o ponto de entrada da tenda do momento. Lembrando que a tenda do momento é aquele tabernáculo que eles chamavam no Antigo Testamento, tá? Que era o tabernáculo da congregação, que muitas vezes é usado, mas que literalmente significa tenda do momento, que é aquele lugar central, que é o templo do deserto, que no Novo Testamento é o templo do qual Cristo fala que em 3 dias ele demoliria, fazendo referência ao corpo dele. Então, o Cristo é a grande tenda do momento. Mas do ponto de vista do nosso, que lemos isso aqui, a tenda do momento que nós temos é essa, porque é nesse mundo que
essa é a nossa tenda do momento. No momento seguinte, na próxima época, a tenda ela é diferente para nós, após a morte e a ressurreição. E vai fazer gordura crua virar fumaça. Gordura crua é a parte boa, é a parte saborosa, tá? Então, quando você faz gordura crua virar fumaça, nas traduções tradicionais, aqui vai estar como queimar. Esse virar fumaça vai estar como queimar, porque elas não fazem a diferença entre queimar e fazer virar fumaça. São duas palavras diferentes que são traduzidas da mesma forma nas traduções tradicionais. A função verdadeira do queimar é você destruir algo, e a função do virar fumaça é você degustar algo. Então, quando você degusta, né, a gordura crua, você faz isso no seu lugar de ofertas. São aquelas orações de agradecimento que você enaltece salvação, ou salvação, a salvação, ou qualquer salvação que você tem do dia a dia, coisas que são inspiradas de forma autêntica que você vai colocando em oração. Aqui, ó, como cheiro de alívio, que é uma coisa degustada. A salvação no duplo sentido, porque é para a sua salvação e é para o salvação. Então nós vemos claramente que salvação é a melhor tradução para Jeová, para aquele Senhor em maiúsculo, para Jeová em algumas Bíblias. 7. E eles não vão mais ofertar em carne as ofertas de carne deles aos peludos, atrás dos quais eles são promíscuos. Peludos também é traduzido como bodes. O que dá-se a entender é que eles ofertavam carne a bodes, esses seres peludos. Isso é interessante também porque o nome de Esaú, que é o irmão de Jacó, também é. O significado do nome dele era peludo. Ele foi chamado de peludo. Tá? E, inclusive, o nome da montanha que ele morou foi o Monte Peludo, porque o nome dele passou a ser Peludo. Então, por exemplo, quando o Jacó veste a roupa para ficar parecendo que para Isaac que ele é o irmão dele, Esaú, né? Ele vestiu uma roupa peluda, atrás dos quais eles são promíscuos. Agora, promiscuidade é sempre que você coloca algo no seu coração de uma forma significante que não é o salvação, é como se fosse uma promiscuidade desse ponto de vista. Eu preciso entrar uma hora mais a fundo nisso. Eu já entrei nisso muito a fundo, mas eu preciso separar um momento para ir bem a fundo nisso mesmo. Que você não coloca outros salvadores, outros deuses no seu coração para se dedicar a eles. Por quê? Porque quando você tem aquele momento de intimidade diante do salvação, com ele no coração e tudo, aquilo é a maior intimidade que você pode ter entre você e o Salvador. E aquilo tem uma ligação. A ilustração do mundo físico, do que ocorre ali, é quando, por exemplo, tem relação entre o homem e a mulher, porque o momento mais íntimo entre um homem e uma mulher é essa entrada em um no outro. E o mesmo ocorre com Deus. O momento mais íntimo que você tem é aquele momento de oração quando ele está dentro do coração. As coisas, elas se traduzem entre o espiritual e o físico. E então, o sentido da promiscuidade aqui é isso. É por isso que a Bíblia fala tanto da questão da promiscuidade, porque encaixa nesse exemplo, né? Que você tem que abastecer o seu coração com o Salvador e não com as coisas desse mundo. Porque quando você abastece, coloca na sua intimidade as coisas desse mundo, você está traindo o Salvador, ou salvação. Aquilo é uma promiscuidade. Isso vai ser regra pelas épocas para eles, para as gerações deles. Esse épocas aqui é o que o grego nos entrega, tá? O que dá-se a entender é que são várias épocas. Na minha opinião, foi a época
antes de Noé, a época depois de Noé e depois a época que virá após o levantamento dos mortos. Na minha cabeça, eu separo entre essas três épocas. Então, é interessante porque é uma regra pelas épocas. Então, o que dá-se a entender é que é tanto para trás quanto para frente. Então, de alguma forma, antes da lei ser imposta dessa forma que nós estamos vendo aqui, eles já tinham que fazer isso a nível espiritual. E várias coisas nós vemos dessa forma. E isso chega a ser mais interessante ainda, porque se isso é para ser feito pelas épocas e o templo foi destruído, então é porque a verdadeira forma de fazer isso não é no templo, e sim no coração, porque senão o Salvador Salvação não falaria para eles que isso seria uma regra pelas épocas, e sim enquanto o templo existe. Então, ao meu ver, os rituais no templo eram simplesmente uma ilustração temporária de como aquilo era ser, de como aquilo é para ser feito pelas épocas, que é no sentido espiritual do coração. 8. E você vai dizer a eles: todo e qualquer homem da casa do persistiu com o grande pastor e dos imigrantes que imigram ao meio deles, que fizer acender ascensão ou oferta de carne, e não trouxer a abertura da tenda do momento para fazer a salvação, esse homem vai ser decepado do povo dele.